Vasco em Destaque. Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Vasco é Destaque. Muito prazer, eu sou Rafael Júnior e vamos falar de Vasco da Gama. Pessoal, eu queria hoje pedir aqui, na humilde, a sua inscrição para o nosso canal, porque é muito importante a sua inscrição. Deixe aqui a sua inscrição, acompanhe os nossos vídeos, dê o seu like ou dislike, comente nossos assuntos, pois é muito importante. E vamos falar de Vasco da Gama. Pessoal, Vasco joga amanhã e aguardamos aí uma cara diferente em campo. O Vasco vai passar aí por modificações. Marcelo Cabo precisa dar um choque de realidade no time. Precisamos ter aí uma outra postura dentro de campo. O Vasco que jogou muito mal contra o Operário, ainda está na garganta. Lembrando que nós vamos pegar um Boa Vista chato. A última partida entre Vasco e Boa Vista, para vocês se lembrarem, foi 2-2. O Vasco foi ali eliminado do tão fortíssimo Campeonato Carioca. O Vasco que estreava o Vanderlei. O Vanderlei tomou 2 piabas logo de cara. Gols aí de pênalti, uma bola, um erro gravíssimo do Castan, chegando atrasado na bola, fazendo o pênalti, e o Boa Vista, sem ter culpa com nada, foi sacudindo a rede do Vasco. O Vasco teve a reação no segundo tempo, com gol de Germancano e Peck, teve empate, que não foi suficiente para o Vasco participar aí da semifinal do Carioca. Então o Vasco precisa estar focado, porque o Boa Vista é um time chato. Lembrando que o Boa Vista eliminou nada mais, nada menos do que o Goiás. É isso mesmo. Eliminou o Goiás, que é um franco favorito aí das vagas da Série B. Então, o Vasco tem que estar focado, certinho, porque o Boa Vista não está de bobeira. É jogo que vale grana. Então, o Vasco aí tem que entrar focado. E o que mais me chama a atenção, mais uma vez, foi a entrevista de Marcelo Cabo após o jogo. Marcelo Cabo, que teve aí uma coletiva após o jogo, falando do comportamento do time, e parece que ele queria tirar as suas ações da reta, como ele não fosse culpado da derrota. E disse em poucas palavras, e disse assim, podia botar qualquer jogador ali que o resultado não mudaria. Como não mudaria? Pois um comandante num navio, se ele falar vai para o seu soldado, o soldado vai. Se ele falar vem, ele vem também. O soldado é obediente. Ou está acontecendo alguma coisa internamente dentro do Vasco que a gente não sabe? Está existindo corpo mole dos jogadores? Fica minha pergunta aqui. Pois o jogo de amanhã é um jogo que vale dinheiro. É um jogo que precisa se entrar com cuidado, respeitando o adversário. O Vasco precisa aí ver aí uma forma de quebrar as linhas dos adversários. O Vasco não tem mais aquela força que teve contra o jogo do Flamengo, na qual a gente achava que nós tínhamos um time já montado para a sequência da temporada. Um jogo totalmente atípico, onde o Vasco, muito guerreiro, muito aguerrido, soube marcar a saída de bola do Flamengo naquele momento, soube atacar, Morato arrebentando, Peck também é a mesma coisa, Andrei jogando um bolaço, o Galarza marcando bem, chegando como um homem surpresa. Então, naquele momento, a gente achava que o time do Vasco estava certinho, estava pronto para a temporada. Foi um jogo bonito de se ver. Portanto, para cá foi 3-1. Mas, infelizmente, na sequência, o time foi definhando, ganhando ali nas bacias das almas com gol de Germancano, tendo aí os seus tropeços. Contra o jogo
contra o Tombense, nossa, passamos um sufoco. O Vasco passou no suspiro. E aí chegamos onde chegamos. Aí o Marcelo Cabo fala assim, nos últimos 3 jogos, contando o de hoje, jogamos muito mal. Peraí, Marcelo Cabo, jogamos mal os 3 últimos jogos, contando com o de hoje? No momento da entrevista, no sábado, hoje é uma segunda-feira. Que isso, Marcelo Cabo? Nós vimos jogando mal há tempo. Nós fizemos uma grande partida contra o Flamengo, contra o Macaé. Assim mesmo, contra o Macaé, nossa, para furar a defesa do Macaé, Deus nos acuda, mas depois que furou também, conseguimos também o mais impossível, tomar um gol do Macaé. Isso que é mais difícil de entender. E já havia deficiência na zaga desde aquela época. Então, vamos aí aguardar o jogo de amanhã. É um jogo importante, jogo de milhões, né? Não vamos pegar um time morto, porque eliminou o Goiás, tá? Eliminou o Goiás, o Boa Vista, tem os seus méritos até o momento da temporada. Considerado um time fraco, se você pegar aí os times que estão nessa fase, ele é um time bem abaixo dos outros, não desmerecendo o clube, mas assim em termos de história e da competição. Então temos que ficar ligado, porque há histórico muito recente de clubes que foram eliminados, tá, por time de pouca expressão, times grandes sendo eliminados por time de pouca expressão. Então o Vasco precisa tentar cauteloso, lembrando aí que o Vasco tem que lapidar aí e ver, botar na cabeça do Sarrafioli que ele agora é um homem de criação, porque Marquinhos Gabriel não tem prazo para voltar. Tem que colocar na cabeça do Zeca que ele é um homem da lateral esquerda, que ele precisa estar vivo nos jogos, o Vasco depende muito dele. Assim, todo o elenco. Infelizmente, mais uma vez, Ricardo Graça e Hernando serão os nossos zagueiros, porque acredito eu que Castan não vai ter como jogar essa primeira partida. Então, tem que colocar a importância para os jogadores das partidas. Eu fico imaginando aí o jogador Alan, né, que fez um vídeo no seu Instagram, mandando aí uma mensagem positiva para os jogadores do Vasco, e de lá onde ele está na Europa, vê lá Vasco 0, Operário 2. Que sensação ruim, né, meus amigos? Então, eu venho aqui falar que o Vasco precisa mudar essa postura. E também, Marcelo Cabo, coloca a sandalinha da humildade. Você está no Vasco, mas o Vasco está na Série B. O Vasco ainda não está na Série A. Então, tenta colocar o Vasco nos trilhos, tá? Você não é um Superman dos treinadores. Olha o que você fala, porque o Vasco está sendo chacota. E se você está ouvindo esse vídeo agora aqui, companheiro, eu vou pedir uma coisa muito importante. Se inscreva no canal dos vascaínos. Mas se inscreva mesmo, porque até nós aqui do YouTube mesmo pequenos estamos sendo zoados pelos mulambos. E nós queremos muito chegar aí à marca de 1000 inscritos para poder fazer live e botar você, torcedor, para falar. Porque não adianta nada, sabe? Você colocar outro youtuber, né? Pode até debater entre youtuber, mas é preciso o torcedor raiz, o torcedor que acompanha o Vasco da Gama, que é apaixonado, ter o seu espaço também. E aqui nós vamos dar o espaço ao torcedor, tá? E você, torcedor, que quer falar aqui no canal, tá? Você precisa fazer um vídeo, faça um vídeo fazendo sua pergunta, dando sua sugestão, dando sua opinião sobre um assunto. Faça aí um vídeo aí de 2 minutos que eu vou estar lançando aqui no final, no meu vídeo aqui no canal Vasco é Destaque, tá? É um compromisso meu com você, torcedor. Mas voltando ao assunto, o Vasco precisa mostrar para que o que veio. Não é o protagonista, não é o time ali a ser batido, e foi batido. Só abrir um parênteses aqui para vocês.
Olha só o final de semana. O Fernando Miguel defendeu pênalti, sendo ali ovacionado no Atlético Goianiense. Olha o Pikachu, que não servia para o Vasco, entrou, fez a diferença. Meus irmãos, meus amigos, vascaínos, o Vasco tem algo de errado dentro do Vasco. Não são as pessoas, ou melhor, os jogadores que lá passam. Tem que ter uma união unilateral para que possamos ver, de fato, os caminhos que o Vasco deva trilhar. Obrigado a todos que ficaram nesse vídeo, pois nossa missão aqui é levar o nome do Vasco aos 4 cantos do mundo. Porque queremos um Vasco forte e campeão, porque gigante ele sempre foi. Saudações vascaínas e aquele abraço. Aquele abraço, pessoal.